Ok, então, pessoal, nós estamos começando a aula número 6. Nós terminamos o capítulo de tensão na aula passada, na aula 5, e iniciamos a parte de relações constitutivas. Nós estamos fazendo uma introdução que vai continuar hoje sobre relações constitutivas, que no nosso contexto aqui de mecânica dos sólidos é basicamente uma relação entre tensão e deformação. Vocês vão me ver e às vezes vão encontrar em livros o pessoal falando em relações constitutivas relacionando a uma variável primal e uma variável dual. No nosso caso, a tal variável primal seria os deslocamentos e a dual seriam as tensões. Na verdade, tensão e deformação são duais, né? Então, porque as duas vêm de derivadas do deslocamento, mas esse é um papo mais matemático. Aqui é importante a gente se lembrar que nós temos tanto tensão quanto deformações oriundas da mesma causa, que é o as cargas aplicadas sobre a estrutura, e a relação entre elas é o que nós estamos aprendendo agora. Então, sem mais delongas aqui, vamos voltar para onde nós paramos na aula passada, fazendo uma breve revisão. Então, repito, eu não tenho o visual aqui da área de chat. Se tiver algum problema de áudio ou vídeo, por favor, me avisem. Na aula passada, também estou sem minha mesa digitalizadora aqui, então eu vou usar só o apontador, não vou poder rabiscar nada aqui. Mas na aula passada a gente mostrou que em elasticidade linear, a energia de deformação ela é o trabalho realizado por tensão vezes deformação. Mas a gente viu que tensão nada mais é do que o tensor constitutivo vezes deformação. Então, esse termo aqui já é tensão. Então, nós temos aqui tensão vezes deformação e um meio aqui pelo fato de estarmos trabalhando com problemas lineares. Então, aqui eu estou escrevendo o segundo Piola-Kirchhoff em função das deformações de Green-Lagrange, aqui em notação indicial. Isso aqui pode ser substituído na expressão de tensão e nós ficamos com essa cara aqui para energia de deformação. E é por isso que a gente costuma dizer que a energia de deformação em elasticidade linear é uma forma quadrática. Na não linear também, mas aí vai ter mais cacos por aqui, né? Mas vejam que eu tenho aqui duas deformações, eu tenho alguma coisa que tem multiplicação entre deformações, por isso que eu digo que é uma forma quadrática. Se eu utilizar, no lugar da deformação aqui, E, eu colocar o segundo Piola-Kirchhoff, nós também vamos ter uma forma muito parecida com essa. Então, sempre vai envolver, no cálculo da energia de deformação, o produto de deformações ou tensões. Você pode manter isso na forma original, deformação vezes tensão, mas você tem que calcular duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Na forma como está escrito aqui, basta ter a deformação para a gente poder calcular a energia de deformação armazenada. E por ser um tensor de quarta ordem, a gente mostrava aqui como que era a transformação de um sistema de coordenadas para outro, né? Nós falamos, isso é muito importante na aula passada, que esse tensor de quarta ordem, puro, sem nenhuma restrição, ele teria 81 constantes. Mas a gente viu que existe uma série de restrições aqui de simetria e argumentos termodinâmicos que reduz ele para 21 constantes. Ou seja, dos 81 originais, nós temos apenas 21 constantes. E esse é o caso mais complicado de material que existe. O material triclínico, material completamente anisotrópico. São raros e sem nenhuma importância prática por enquanto. Então, no momento que a gente começa a simplificar mais ainda esses materiais, a gente cai no caso de um material ortotrópico, no material tetragonal, no material ou isotrópico, o número dessas constantes independentes que são necessárias vai diminuindo. E é disso que nós vamos falar hoje, nesse começo de aula. Antes de mais nada, eu acho que eu mostrei isso na aula passada, que vocês estão vendo uma rotina mostrando como que eu transformo um tensor de quarta ordem C de sistema de coordenadas e o C' é o obtido no novo sistema de coordenadas. Vocês estão vendo aqui que são 4 loopings alinhados, então vocês façam as contas de quantas operações tem aqui dentro. Então, se o cálculo de alguma coisa for incluída aqui dentro, isso pode fazer o seu programa ficar extremamente lento, porque você está transformando 4 direções, 4 eixos. Né? Muito bem. Então, eu parei acho que aqui na aula passada. Nós temos uma forma geral. Está aqui o segundo tensor de Piola-Kirchhoff, o tensor constitutivo e o tensor de deformação de Green.
Eu poderia escrever isso com o tensor infinitesimal, aqui está com o símbolo do tensor de Cauchy, mas quando a gente trabalha com elasticidade infinitesimal, não se fala mais em diferenças entre tensores de tensão ou deformação. Então, aqui eu estou o tensor de tensão infinitesimal, aqui está o tensor de deformação infinitesimal, aqui está o tensor constitutivo. Eu posso inverter essa relação. Eu posso escrever aqui matricialmente que a deformação é dada em função do segundo Piola-Kirchhoff. Aí, esses termos não são chamados de termos de rigidez, são chamados de termos de flexibilidade, mas eu botei entre aspas porque já conversamos sobre isso na aula passada, né? Isso não é exatamente rigidez e não é exatamente flexibilidade, é só uma analogia com as relações entre forças e deslocamentos. Bom, o que nós vamos fazer agora vai ser tentar escrever essa relação tensorial de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais degustável para nós. Nós vamos tentar escrever isso não na forma de um tensor de segunda, um tensor de quarta, um tensor de segunda ordem, mas na forma de um vetor, uma matriz e um vetor. Isso vai simplificar muito a nossa vida. Eu estou mostrando aqui qual vai ser a cara disso aí. Ó. Ao invés de trabalhar com as tensões escritas na forma de uma matriz, porque é um tensor de segunda ordem, eu vou tentar armazená-los, e apenas armazená-los. Eu não estou mudando a natureza tensorial da tensão. Eu só vou guardá-los na forma de um vetor de uma coluna só. E vou fazer o mesmo com a deformação. De novo, não estou mudando a natureza tensorial dela. Assim como o tensor constitutivo, ao invés de escrever, não teria como eu escrever isso, né, nem desenhar, nós vamos tentar armazená-lo numa matriz, que vai ter agora 6x6. Claro que, por ela ser simétrica, só o triângulo superior ou o triângulo inferior é o que a gente precisa se preocupar. E se vocês contarem aqui, vocês vão ver que vai dar as 21 constantes que nós precisaremos saber. Então, aqui eu estou escrevendo tensão em função da deformação, mas se eu quiser escrever a deformação em função da tensão, bastaria inverter esse sistema. E essa matriz constitutiva, que eu estou chamando de C, ela poderia ser invertida gerando uma matriz flexibilidade. Mas, de novo, é só nome, né? Vamos ver como é que é feito isso. O nome disso é notação de Voigt. Ela foi feita principalmente para a gente pegar esse tensor constitutivo, que tem 4 índices, e armazená-lo na forma de uma matriz. Isso é feito assim. Tudo que tiver índice 1, 1, a gente vai chamar de 1. Tudo que tiver índice 2, 2, chama de 2, e assim por diante. Às vezes muda. Nessa versão que eu estou mostrando para vocês aqui, o 1, 2 está no 6, mas às vezes eu vou usar o 1, 2 na posição 4. Isso aí depende de qual a convenção. Tá? Então, tudo que tiver essas combinações de índices, a gente vai transformar para um índice só. Então, se eu tivesse aqui uma constante constitutiva C11, 32, eu teria que pegar aqui o 11 e botar 1, e o 32, que é igual ao 2, e botar o 4. Então, eu substituiria isso, o C1132, para C14. Seria esse aqui. Ó. Ou seja, nós vamos transformar um tensor de quarta ordem numa representação de um tensor de segunda ordem, uma representação de uma matriz. Então, as tensões ficariam escritas assim em função das deformações. Mas veja que as deformações estão com 2 índices e as tensões também. E eu quero utilizá-las na forma de um vetor. Então, eu poderia fazer a mesma coisa para tensão e deformação. Então, por exemplo, esse tensor tensão, que era 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, assim por diante, ficou com essa numeração louca aqui. E as deformações ficam assim. Mas é importante vocês se lembrarem que assim não tem vantagem nenhuma. Eu quero botar isso na forma de um vetor. Afinal, tem sigma 6 aqui e aqui, tem 5 aqui e aqui, tem 4 aqui e aqui. E a mesma coisa para deformação. Mas não se esqueçam que a gente usa, eu estou usando aqui gama, mas normalmente se usa o epsilon mesmo, tá? Então, você tem que prestar atenção na definição que está sendo usada. Alguns livros usam gama. Nós vamos tentar usar epsilon na medida do possível. Então, em outras palavras, eu vou trocar esses números aqui, que era xx, era 1, 1, né? Xy era 1, 2, assim por diante, por essa nomenclatura, e vou escrever na forma de um vetor. E faço a mesma coisa para as deformações. Então, aqui eu tenho aqui um tensão escrito na forma de um vetor. Isso é notação de Voigt, gente. O tensor continua sendo, a tensão continua sendo um tensor de segunda ordem. A deformação continua sendo um tensor de segunda ordem. Para facilitar a nossa vida, nós vamos escrevê-lo na forma de um vetor. Então, eu não vou chamar a tensão de um tensor de primeira ordem.
Eu só estou dizendo que eu estou escrevendo um tensor de segunda ordem como um vetor. Então, esse sigma aqui não tem o mesmo significado que esse, tecnicamente falando. A gente tinha essa forma aqui, ó, tensorial embaixo, indicial em cima. Eu não conseguia abrir muito facilmente, não conseguia escrever muito facilmente. Se for implementar em computador, é muito mais fácil usar essa forma. Agora, o meu tensor de tensão está representado como um vetor, que eu estou chamando de sigma, com colchetes aqui, ou um tio embaixo apenas. E o tensor de deformação está representado como esse vetor de uma coluna só. E relacionando os dois, temos uma matriz constitutiva, que agora é uma matriz de 6 linhas e 6 colunas. Então, isso aqui é uma forma de simplificar a nossa vida. A lei de Hooke continua sendo isso, um tensor de segunda ordem, um de 4 e um de segunda. Nós só vamos aplicar a notação de Voigt para economizar grafite. Olha como é que fica. Ao invés de escrever esse monte de índice aqui, nós vamos escrever só isso aqui. E, evidentemente, essa forma matricial que vocês estão vendo aqui é a lei de Hooke, escrita agora em termos matriciais. Vocês têm que saber que o sigma 1 é o sigma 1, 1. O sigma 2 é o sigma 2, 2. O sigma 3 é o sigma 3, 3. O sigma 4 é o sigma 2, 3. O sigma 5 é o sigma 1, 3. E o sigma 6 é o sigma 1, 2. Nessa convenção que nós estamos usando, né? Tem que tomar cuidado porque as cisalhantes aqui às vezes são diferentes. Então, as 3 primeiras são normais, as 3 últimas são cisalhantes, e o mesmo vale para as deformações. Só que você tem que saber qual é qual. Então, nós podemos escrever em notação indicial aqui, e aí eu repito pela última vez. Isso é uma forma que nós encontramos de simplificar a escrita das relações constitutivas. Eu não posso aplicar as transformações matemáticas sobre o tensor constitutivo como se ele fosse um tensor de segunda ordem só porque eu escrevi ele na forma de uma matriz. Ele continua sendo um tensor de quarta ordem. Eu só usei uma convenção para diminuir 4 índices para 2. A mesma forma o tensor tensão. Porque eu escrevi como um vetor o tensor tensão, quando eu for mudar ele de base, de sistema de coordenadas, eu não posso transformar ele como se fosse um vetor. Eu tenho que continuar transformando como se fosse um tensor de segunda ordem. Tá claro? Então, nós estamos só achando uma maneira de simplificar as coisas. As operações de transformação matemáticas se referem à natureza original deles. Tensor de segunda ordem para tensão e deformação, tensor de quarta ordem para tensor constitutivo. Isso aqui, então, é um truque, gente, tá? Que é muito legal, porque simplifica bastante a nossa vida. Na hora de explicar agora as diversas simetrias, diversos tipos de isotropia, anisotropia, isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, essa versão que vocês estão vendo aqui, ó, é a versão onde eu tenho 9 tensões, porque o sigma 3,1 está escrito diferente do sigma 1,3. E assim por diante para cisalhantes. A mesma coisa de deformação. Então, isso aqui teria 9 por 9. E é por isso que a gente diz que ela tem 81 constantes, né? Mas a gente conseguiu simplificar isso tudo para 6 por 6, sendo que ela é simétrica. Embora aqui ele não tenha usado a simetria, mas é simétrica. Então, eu só tenho 21 constantes aqui. No pior caso. E é lógico, as tensões são 6, as deformações são 6. Se eu estiver usando a versão de flexibilidade, é essa daqui. Onde essa matriz S é a inversa dessa matriz C, como não poderia deixar de ser. Tá claro? Então vamos lá, vamos começar a ver primeiro como que fica o caso de isotropia. Aqui está a versão original. Tensor de segunda ordem, tensor constitutivo de quarta, tensor de deformação de segunda. Quando eu mudo do sistema de coordenadas 1, 2 e 3 para 1 linha, 2 linha e 3 linha, a gente tem que fazer uma transformação de coordenadas e esse tensor C vai ser escrito de outra maneira, com outros valores numéricos ali dentro. No caso de isotropia, qualquer que seja a direção que eu pegar, o tensor constitutivo vai ser o mesmo, porque as propriedades são as mesmas em quaisquer direção que eu escolher. Quaisquer direções que eu escolher. O que significa dizer que o tensor constitutivo transformado é igual ao tensor constitutivo não transformado. Sistema original, sistema transformado. Então, não muda a cara do tensor constitutivo quando eu giro o sistema de coordenadas. Porque o modo de elasticidade em todas as direções é o mesmo, o coeficiente de Poisson em todos os planos é o mesmo e assim por diante. A única maneira de eu pegar um tensor constitutivo, como esse aqui, e aplicar 4 rotações, 4 transformações de base, e ele permanecer o mesmo, é quando
esse tensor constitutivo depende apenas de duas constantes independentes. Nós não vamos provar isso. Não sei nem se não está na lista de exercícios, acho que está na lista de exercícios, mas é possível provar isso, que o tensor de quarta ordem, para eu mudar ele de base, ele permanecer do mesmo jeito que ele tinha antes, ele pode ter no máximo duas constantes. Então, quando a gente diz, lá na graduação, que tudo que você precisa para relacionar tensão com deformação é o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, é disso que nós estamos falando, porque o material é isotrópico. Claro, eu preciso de duas propriedades, não precisam ser essas duas. Vocês já sabem que a gente tem modo de elasticidade, tem modo de cisalhamento, modo de compressibilidade, coeficiente de Poisson e as duas constantes de Lamé. Eu tenho 6 constantes. Quaisquer duas delas servem para a gente representar a relação constitutiva no caso isotrópico. Ok? Essa figura eu mostrei na aula passada. O isotrópico, então, as propriedades são as mesmas em todas as direções. Eu vou precisar apenas de duas constantes. Já vamos ver isso graficamente aqui, digamos. À medida que eu for utilizando, vou aumentando o grau de complexidade na hierarquia de simetria deles, caindo no material cúbico, ortotrópico, tetragonal, trigonal, vai aumentando o número de constantes que eu preciso. Entendendo? O triclínico, que está aqui, é o caso mais complicado de todos. Ele precisa de 21 constantes. Mas, como eu falei, isso é uma coisa muito rara. O monoclínico também não é comum. Mas daqui para baixo, a gente tem várias versões diferentes. Essa tabelinha resume os nossos casos todos. Só o hexagonal e o cúbico que estão separados aqui, mas um é um caso particular do outro. Podiam ser a mesma coisa. Então, como é que funciona isso? Nós temos aqui uma matriz constitutiva 6x6, ela é simétrica, então eu estou desenhando só a triangular de cima. Se o material é isotrópico, que está aqui embaixo, nós temos uma constante A e uma constante B apenas. Nessas posições, todos os pontinhos são zeros. Então, essa matriz, voltando um slide aqui, essa matriz aqui, ó, ela é povoada dessa maneira no material isotrópico. Eu só preciso de A e B. Tem um X aqui na diagonal, relacionando as tensões e deformações cisalhantes. Mas esse X, ó, é uma combinação das constantes A e B. É isso que eu quis dizer agora há pouco, quando eu falei que no caso do material isotrópico, bastam dois números diferentes aí. Porque o X, repito, é uma combinação desses dois números A e B. Se eu vou para um material cúbico, eu tenho um número A, um número B, e aqui eu tenho um número C. É diferente, não tem nada a ver com o A e B. E o resto é zero. O material hexagonal é um caso mais complicado do cúbico, porque eu tenho aqui E um X. E aqui eu não tenho só A e B. Veja que eu tenho A, B, C e D. Então veja que aqui eu tenho duas constantes. Aqui eu tenho 3 no cúbico. E aqui no hexagonal eu tenho A, B, C, D, E. São 5 constantes. E a X é dada em função da outra. Então eu preciso de 5 constantes para um hexagonal. Quando eu vou para o caso tetragonal, tem dois tipos de tetragonais diferentes. Vocês estão vendo que alguns têm números aqui, e outros não. Mas eu tenho aqui, olha quantas constantes. A, B, C, D, E, F, G. 7 constantes. O tetragonal tipo 1 precisa apenas de 6. O trigonal, nós já vamos até a letra G, 7 constantes de novo, mas ela é mais povoada que o tetragonal. Estão vendo que tem números aqui, ó. Isso é diferente porque a partir desse trigonal, acontece aqui no tetragonal também, mas menos, nós estamos vendo uma relação entre tensões normais com deformações cisalhantes. Se eu olho para a lei de Hooke, que é isotrópica, essas 3 primeiras linhas são das 3 tensões normais, as 3 últimas são das 3 tensões cisalhantes. As 3 primeiras colunas são de 3 deformações normais, as 3 últimas colunas de 3 deformações cisalhantes. A gente está vendo que até o hexagonal aqui, inclusive o tetragonal 1, as tensões normais só dependem das deformações normais e as tensões cisalhantes só dependem das deformações cisalhantes. E 1 para 1, porque fica diagonal. A partir do tetragonal 2 e trigonal, isso fica uma bagunça, porque as tensões normais passam a depender das deformações cisalhantes também. Ou seja, aqui a gente começa a ter um acoplamento entre as deformações e tensões cisalhantes e normais. Aqui tem o material trigonal, aqui tem o material ortorrômbico,
que tem 8 constantes, vocês estão vendo que tem um H aqui, e o monoclínico, as letrinhas vão até a M. 9, 10, 11, 12, se eu contei certo, 13 constantes no monoclínico, que é o material mais complicado que tem. Então, só de olhar para a matriz, para essa matriz constitutiva, quando ela estiver cheia de números aqui, só de olhar para ela, vocês já sabem qual dos materiais são. Repito, como o hexagonal e o cúbico aqui deviam estar no mesmo, nós temos aqui os 8 tipos de materiais, os 8 tipos de isotropia ou de anisotropia que existem na natureza. Um exemplo. Se eu pegar um material, deixa eu ver se eu tenho um bom aqui. Pode ser esse tetragonal aqui, Esse AA, e tendo uma D aqui, ilustra que nós temos módulos de elasticidade em direções diferentes para direções diferentes. Então, é natural que a gente veja que quando... Já vamos ver a cara dessas equações. Quando tem um material que não é isotrópico, você passa a ter módulos de elasticidade nas diversas direções, módulos de cisalhamento dos diversos planos e assim por diante. Aqui vocês têm essas constantes. As 3 primeiras são da matriz constitutiva, tensão em função de deformação, e essas 3 são flexibilidade, deformação em função de tensão. Vocês estão vendo a ordem de grandeza desses valores por alumínio, por cobre, por ferro, por tungstênio. Só que as unidades são da ordem de 10 a 10 Pascal, para esses valores de C, enquanto que o S é da ordem de 10 a menos 11 Pascal a menos 1, porque é um inverso do outro. Então é natural que apareça o menos ali na frente. Mas é só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza dessas coisas. Existem vários livros que trazem essas constantes teóricas para estruturas cristalinas perfeitas para esses materiais aqui, normalmente metálicos e alguns tipos de cerâmica. Então vamos ver aqui 3 ou 4 formas de matriz constitutiva muito constantes. Essa aqui é o material completamente triclínico, é o material mais anisotrópico que existe. Precisa de 21 constantes. Isso aqui nós não vamos nem utilizar. Aqui vocês estão vendo o caso da ortotropia, a ortotropia mais complicada que existe, onde eu posso precisar até de 9 propriedades. Veja que eu tenho aqui C1, 1, 2, 2, 3, 3. Tem essas 3 aqui. Normalmente, o C44, 55 e 66 estão amarrados com as outras. Por isso que eu disse que até 9. O mais comum aqui é termos dependência de 6 ou 5 ou 4, dependendo do caso, constantes apenas. Mas quando vocês olharem para uma matriz e verem esse monte de zeros aqui, vem essa diagonal aqui, vocês sabem que é um caso ortotrópico. Olha o caso transversalmente isotrópico, por exemplo, que é um material que se comporta como isotrópico num plano e fora do plano como um segundo material. Eu tenho aqui C1, C1, eu tenho C33, o 44, são 3 constantes até agora. Essa constante aqui depende dessas 2 primeiras, então continuamos com 4. Tem o C12 e o C13 aqui, então são 6 constantes para isotropia transversal. Eu escrevi 5 aqui, muito provavelmente que eu estou amarrando esse C44 também com as outras, mas eu não tenho certeza agora. Que mais? E aqui está a isotropia. Essa daqui vocês conhecem. Aqui devia estar com notação de Voigt, mas eu deixei com 2 índices, desculpem. Aqui dá para ver bem claramente qual é a cara dessa matriz. Tendo E e tendo o coeficiente de Poisson, está resolvido. Só isso. Eu tenho o número só na diagonal e tenho esses 3 números fora da diagonal. O resto é 0. Isso é o que vocês se acostumaram a utilizar. Aqui no caso tridimensional, né? Então as coisas estão 6 por 6. No caso bidimensional, essa matriz vai ser 3 por 3. Aqui temos 3 deformações, aqui temos 3 tensões. Então, só de olhar para essas matrizes, vocês matam qual é o tipo de isotropia. Aqui tem um resumão. Está faltando um aqui, não sei qual. Mas nós temos aqui um material completamente anisotrópico, o monoclínico, o ortotrópico, o tetragonal, o transversalmente isotrópico, o cúbico e o isotrópico. Esse é o número de constantes que cada um deles precisa. Então, se você está trabalhando com um material transversalmente isotrópico, você tem que determinar 5 constantes desse material. Não adianta fazer um ensaio de tração do material numa direção só, porque isso não vai ser o suficiente.
Você vai ter que extrair corpos de prova das outras direções também para obter as outras propriedades. Então, à medida que o teu material fica menos isotrópico, ou quanto mais anisotrópico ele ficar, mais cara fica a caracterização desse material. Algumas dessas propriedades são muito difíceis de se caracterizar. Aqui temos um exemplo de um material ortotrópico linear elástico. Seria uma lei de Hooke generalizada para material ortotrópico. É que a lei de Hooke normalmente é o nome que se dá para o material isotrópico, né? Mas tudo bem. É um material linear elástico. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o modo de elasticidade na direção X, na direção Y, na direção Z. Eu tenho 3 coeficientes de Poisson. Embora aqui a numeração possa estar um pouco confusa, acho que não, está tudo certinho. Eu tenho 3 coeficientes de Poisson, um no plano XY, um no plano XZ e um no plano YZ. E eu tenho 3 módulos de cisalhamento. Eu posso amarrar algumas delas, aqui estamos com 9 propriedades, mas algumas delas podem ser amarradas para se respeitar certas restrições físicas. Se eu inverter essa matriz aqui, veja que ela é complicadinha, porque tem esse delta aqui, ó, que está no denominador, né? Então, trabalhar analiticamente aqui, nem pensar. Mas quando eu pego a forma inversa dela, olha só, a matriz flexibilidade, ela fica mais fácil. Aqui eu tenho deformação em função de tensão. Aí é só botar os modos de elasticidade no denominador, os Poisson no numerador, o inverso dos Gs e o resto é zero. Bem mais curta. Mas é exatamente a mesma coisa. A inversa dessa nos dá essa, e vice-versa. Só que no caso de materiais ortotrópicos, por exemplo, quando eu tenho algum tipo de deformação provocada na minha peça, eu tenho que ter sempre energia positiva, não posso ter energia negativa. Isso obriga os 3 modos de elasticidade e os 3 coeficientes, os modos de cisalhamento, a serem maiores do que zero. Para que esses números também sejam maiores do que zero. Se isso não acontecer, você pode ter energia negativa, o que não é fisicamente possível. Então, nós conseguimos começar a amarrar o que pode acontecer com essas variáveis aqui. Então, se você fez algum procedimento para calcular, estimar, sei lá, medir os E's e os G's, e algum deles são negativos, já não pode, não é válido. Existe uma coisa relacionada à positividade. Quando eu aplico uma deformação positiva, eu tenho que ter uma tensão também positiva. Eu não posso ter uma deformação positiva gerando uma tensão negativa. Isso não existe. Então, essas constantes da matriz constitutiva têm que ser maior do que zero. E isso é traduzido nessa combinação entre os coeficientes de Poisson. O que mais? O determinante da matriz constitutiva tem que ser positivo. Por quê? Porque eu tenho que inverter isso para gerar a matriz constitutiva na forma de rigidez ou na forma de flexibilidade. Ou essa, ou essa. E para ela ser inversível, o determinante tem que ser positivo. Isso significa que esse termo aqui tem que ser maior do que zero. Essas duas expressões amarram os coeficientes de Poisson. Não vou entrar no mérito aqui agora, mas eles estão amarrados. Eu não preciso determinar todos, porque alguns podem ser obtidos em função dos outros, em vista daquilo. A simetria do tensor constitutivo, escrito em termos de flexibilidade, obriga essa relaçãozinha a acontecer. E aí a gente acaba descobrindo que o módulo do coeficiente de Poisson tem que ser menor que a raiz entre as relações entre os modos de elasticidade dos eixos que definem o plano do Poisson. E se eu combinar essa expressão aqui com essa expressão aqui, nós chegamos a uma outra relação, agora que amarra os Poissons e os modos de elasticidade. A medida de grandeza. E aí, pessoal, aparece uma relação aqui que envolve os 3 coeficientes de Poisson, a multiplicação entre os 3, como sendo sempre menor do que meio. Talvez vocês tenham ouvido falar na graduação que o coeficiente de Poisson tem que ser menor do que 0,5. Menor ou igual a 0,5. Isso é válido para materiais isotrópicos. O Poisson pode ficar entre menos 1 e 0,5. O que é um coeficiente de Poisson negativo? É aquilo que a gente conversou na aula passada, o material que eu puxo na direção X e ele engorda no diâmetro, ao invés de emagrecer, né?
São materiais com coeficiente de Poisson negativos. Aí são alguns tipos de materiais naturais têm essas propriedades, outras vezes podem ser materiais microestruturados que têm essa propriedade. Mas, quando nós falamos de material não isotrópico, isso morre, pessoal. Tem gente que vai medir lá no laboratório o coeficiente de Poisson, modo da cidade, e acaba com Poisson igual a 0,9, 1,1. Isso é perfeitamente possível se o teu material não for isotrópico. Então, 0,5 é o limite superior para coeficiente de Poisson isotrópico. E nós poderíamos falar de outras restrições que não conversamos aqui, mas eu só estou dizendo para vocês aqui o seguinte: vocês não podem pegar nessa matriz aqui, chutar os valores ou tentar estimar os valores da cabeça de vocês ou com chutes muito mal dados. Se tiverem faltando alguns valores, usem essas relações, ou pelo menos garantam que o chute de vocês obedece a essas restrições para que o processo de deformação seja fisicamente possível. Senão vocês estão gerando um campo de tensão e deformação que não é fisicamente possível. Tá bem? Essa forma aqui, agora eu estou com notação de Voigt aqui certinho. Os 6 sigmas, as 6 deformações. Essa aqui é a lei de Hooke, de um material isotrópico linear. Só E e Ni. Repito que vocês podiam ter usado qualquer outras duas. Essa é a forma mais comum. E eu estou colocando aqui um termo adicional, gente, que é o termo da temperatura. Isso aqui é dilatação térmica. Tá? Então, tanto que vocês estão vendo que ele afeta apenas as tensões normais. Porque a dilatação só muda o volume das coisas, não a forma. Se aumenta os comprimentos, alturas e larguras. Então está aqui o alfa, coeficiente de dilatação térmica, o ΔT, a variação de temperatura. Se eu inverter esse sistema, vocês caem nesse aqui, ó. Deformação em função da tensão. E aqui dá para ver o alfa ΔT, que é a variação de comprimento de uma fibra, né? Como a gente viu lá no ensino médio. Então, se eu for escrever a lei de Hooke generalizada, que é a tridimensional, essa é a expressão em notação indicial mais completa. Vocês têm aqui, ó, epsilon e j. Aqui tem o traço do tensor de deformação, a soma dos termos da diagonal, que só aparece nas tensões normais, porque tem um delta e j aqui. E eu só preciso de E e Ni. Claro, se tiver temperatura, tem esse terminho aqui ainda. É menos? É menos. Se eu for inverter isso, em notação inicial, dá essa de baixo aqui. Então, essas duas equações aqui do slide anterior estão aqui em notação inicial. Por isso que eu vivo dizendo, é muito mais curto escrever as coisas com notação inicial. Agora, eu estou usando aqui E e Ni. Vamos ignorar a parte da temperatura. Vamos supor que o ΔT fosse 0. Se vocês escreverem essas mesmas equações, não em termos de modo de elasticidade de Poisson, mas em termos das constantes de Lamé, que era Mi e Lambda, o Mi é o próprio G, né? Olha como elas ficam mais simples. Essa equação aqui é exatamente a mesma que essa primeira aqui, sem temperatura. Só que escrita em termos de constantes de Lamé, e não E e Ni. Tá? Em termos de lambda e o G, né? Aqui está ela aberta. Então, a gente está vendo que no caso linear isotrópico, as tensões normais dependem só das deformações normais e as tensões cisalhantes dependem só das deformações cisalhantes. E apenas as do mesmo índice, nem das outras. Mas quando a gente falou que as constantes de Lamé foram inventadas para simplificar as equações, dá para ver de cara aqui por que elas simplificam. Né? Abrir isso aqui é muito mais chato, e tem denominador e etc. Mas repito mais uma vez, vocês podem usar quaisquer pares envolvendo essas 6 propriedades do caso isotrópico para escrever a lei de Hooke. Tá? Aqui tem a cara secreta das constantes de Lamé e do módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson. Veja que o Mi, que é uma constante de Lamé, é o próprio módulo de cisalhamento e ele é o C1212. Se eu voltar vários slides aqui, C1212 na constante de Lamé, estava escrito aqui, ó, é o C66. Voltando aqui. Então, esse número Mi aqui é esse número que vai... desculpem. Está aqui embaixo. 66. Muito bem. O outro número, a constante de Lamé, ela é mais complicadinha, ela não tem um significado físico, mas ela é o módulo de compressibilidade menos 2/3
do modo de cisariamento, que em termos constitutivos dá isso aqui, ó. Dá o C11 menos 2 vezes o C66. Isso aqui é uma medida de acoplamento entre a parte compressível e a parte cisariante, a parte de volume e a parte de forma. Então tem alguma interpretação física por trás disso daí. Tanto que a gente pode escrever algumas coisas diferentes aqui. Essa aqui é uma forma da lei de Hooke, escrita em notação tensorial, tensor-tensão. Aqui não é notação de Voigt, tá? Isso aqui é um tensor mesmo de segunda ordem. Ele é o lambda vezes o traço do tensor de deformação, vezes a identidade, mais 2 vezes mi, vezes o tensor de deformação. É uma forma alternativa, que pode ser traduzida assim, ó, dá 3K vezes vol de L aqui, é a parte volumétrica do tensor de deformação, mais 2 vezes G vezes a parte de distorção do tensor de deformação. Então fica claro que essa variável lambda, K menos 2/6 de G, ela tem a ver com a separação da deformação em parte volumétrica, está aqui o modo de compressibilidade, e está aqui o modo de cisariamento. Um multiplica a parte volumétrica, outra a parte de distorção. Então, essa é uma forma bem interessante e interpretável da lei de Hooke. Outra forma de se escrever, inverter essa aqui, é dessa forma aqui, mas aí não fica tão legal. Deformação, aqui em função de mi e lambda, aqui em função de K e G, tem o sigma, modo de cisariamento, aqui tem uma combinação de K e G vezes as tensões normais aqui, a combinação das tensões normais. E aqui vocês estão vendo uma maneira de escrever o tensor constitutivo de quarta ordem. Lambda vezes matriz identidade diádico, matriz identidade, isso aqui dá um tensor de quarta ordem, mais 2mi vezes esse tensor identidade, que é um delta. Então, existem maneiras mais loucas a gente escrever essas coisas, tá? A gente não está usando aqui. A inversa dessa matriz C está aqui embaixo, ó. Tem notação tensorial também, uma notação alternativa. Todas elas são válidas. Aqui está em função de E e Ni, né? Então, eu posso usar traço também aqui. Aqui está o tensor completo. Então, se vocês quiserem escrever em notação tensorial, não tem problema nenhum. Mas é isso que o pessoal e os elasticitólogos usam para interpretar as coisas de uma maneira um pouquinho mais física. Nós vamos passar ao largo disso, mas saibam que isso existe. O que é importante para nós? Essas equaçõezinhas aqui. Desculpa. A relação entre tensão e deformação em notação inicial para o material de qualquer uma daquelas simetrias. Essa aqui é a linear isométrica. Se eu estiver escrevendo um problema onde eu estou usando, por exemplo, algum tipo de não linearidade, o tensor de deformação aqui que eu estou usando é o de Green-Lagrange. Aqui eu fiz, por simplicidade, o infinitesimal, mas eu podia usar aqui o Green-Lagrange completo, com os termos não lineares, e aí, evidentemente, aqui tem o parceiro dele, que é o tensor-tensão, o segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Vejam que a expressão é exatamente a mesma. Então, não é a lei de Hooke que traz a não linearidade para o problema. São os termos que estão aqui dentro do tensor de deformação, nas relações cinemáticas. Então, isso aqui pode ser linear ou não linear, podia ser infinitesimal. Mas aqui está na forma mais não linear possível. Aí a não linearidade é passada para a tensão. Mas eu não tenho uma relação constitutiva para o problema linear e outra relação constitutiva para o problema não linear. A relação constitutiva é a mesma, tá bom? Ponham isso na cabeça. Quem traz a não linearidade são os termos de alta ordem no gradiente de deformação. Aqui está mais uma prova, né, de que, usando as constantes de Lamé, escrever as tensões em função das deformações fica bem mais tranquilo. Então, nós podemos agora dizer o seguinte, olha, as teorias constitutivas, nós podíamos aqui fazer uma lista maior. Por questões didáticas, eu gosto de limitar ela nessas 4. Elasticidade, plasticidade, viscoelasticidade e hiperelasticidade. E nós vamos estudar cada uma das 4 nesse módulo aqui. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a ver elasticidade em detalhes. Depois nós vamos ver, na segunda parte, terceira parte, quarta parte, plasticidade, viscoelasticidade e hiperelasticidade. Vocês precisam saber o que é isso, de onde eles vêm e
o feijão com arroz de cada uma delas, para não fazer bobagem amanhã ou depois, quando estiver trabalhando com problemas desse tipo. É claro que o problema de elasticidade é um problema puramente linear, ele é elástico, e não existe nada de alteração permanente no material. Mas quando você entra em plasticidade, viscoelasticidade e hiperelasticidade, ou você tem alterações permanentes, ou você tem algum tipo de não linearidade inerente, ou você precisa ter alguma dependência de variável tempo. Esses 4 podiam ser subdivididos ainda em mais teorias constitutivas, mas esses 4 englobam praticamente tudo, eu diria. E eles são modelos, nós estamos falando de modelos aqui, né, do comportamento fenomenológico de como os corpos sólidos se comportam sob cargas. Como os materiais se comportam sob cargas. Lembra? Nós estamos trabalhando com materiais deformáveis. Cada uma dessas 4 teorias, cada uma dessas 4 ADs, tem uma relação constitutiva. Nós acabamos de ver a lei de Hooke, que é a da elasticidade. Mas na plasticidade ela não serve mais, nem na visco, nem na hiperelasticidade. E para piorar, nós só vimos o material isotrópico agora com algum detalhe. Nós provavelmente não vamos entrar em outros tipos de anisotropia, mas vocês têm que saber que, além de termos 4 modelos constitutivos do comportamento do material, nós temos também tipos constitutivos que estão relacionados às simetrias do material, ao arranjo cristalino do material. E aí entra aqueles 8. Triclínico, monoclínico, trigonal, ortotrópico, tetagonal, transversalmente isotrópico, cúbico ou o nosso querido isotrópico, que tecnicamente nem é um tipo de simetria. No fundo, vocês poderiam ter o problema de elasticidade do material triclínico, ou do material monoclínico, ou do material trigonal, ou do material... Cada uma, a elasticidade podia ser qualquer uma desses 8. A plasticidade pode ser qualquer um desses 8. A visco, qualquer um desses 8, e assim por diante. Eu posso misturar as coisas. Eu posso ter um problema visco-hiperplástico com material ortotrópico. Então, isso aqui vai determinar o tipo de equações que nós estamos resolvendo. Isso aqui determina só um detalhe particular de quantas constantes constitutivas nós precisamos lá nas relações constitutivas. Não é tão nevrálgico quanto isso daqui. Só saibam que isso existe. Às vezes, é inerente ao problema. Por exemplo, em problemas de plasticidade, eu estou simulando, digamos, um problema de laminação. A gente começa a esticar o alumínio na direção da laminação e ele passa a ter um material que era isotrópico originalmente, pode sair da laminação ortotrópico, com modo de elasticidade na direção da laminação e outro transversalmente a direção da laminação. Então, o processo de fabricação induziu a uma anisotropia no material. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta muitas vezes. Então, se eu voltar para aquele esquema da aula passada, nós temos aqui uma estrutura que foi submetida a uma série de carregamentos e se deformou, gerando um campo de deslocamentos, que é um campo vetorial, o 1, o 2 e o 3. Esse campo vetorial, o gradiente dele gera um campo tensorial de segunda ordem, que são as deformações. Aí você escolhe qual medida de deformação você vai estar usando. E esse tensor de segunda ordem tensorial gera outro campo tensorial, que são as tensões. Você também vai escolher qual que você vai usar. Aqui entra o tipo constitutivo que nós vamos trabalhar. Então, o tipo de material e sua estrutura constitutiva entra nessa relação tensão-deformação. E a partir daqui, nós podemos fazer a análise do problema do ponto de vista de segurança. Só um minuto. Não pode jogar com essa chave ali nos fundos, senão não se faz. Não, nós não vamos mexer. Eu vou fechar aqui nos fundos. Tá. Aí só fecha aqui. Pode deixar. Então, é para isso que serve a relação constitutiva. Nós vamos ligar 2 dessas caixinhas aqui. Tá? O processo de análise não vai mudar. Mas nós temos esses segredos agora que foram desvendados para vocês em termos de tensão e deformação. Agora nós precisamos saber qual é o nosso tipo de problema. Qual é a equação diferencial que governa o nosso problema. Porque essa equação diferencial vai ter que ser resolvida ou para deslocamento, ou para deformação, ou para tensão. Se eu tiver deslocamento, eu sigo a setinha aqui e chego em tensão. Se eu tiver tensão, eu inverto a lei de Hooke, eu tenho deformação. A deformação pode ser integrada para chegar no deslocamento. Mais chato, mas também dá.
Se eu resolver o problema como deformação, eu posso ir para lá ou ir para cá e calcular os dois. Mas nós precisamos saber quais as equações que estão governando nosso problema. Nós aprendemos até agora sobre as variáveis. Temos tensões, temos deformações e ligamos os dois através do material nas propriedades constitutivas. Mas nós não sabemos ainda quais são as equações que nós estamos resolvendo. Quer dizer, vimos o começo lá nas equações de equilíbrio. Né? Vamos ver só os detalhes agora. Então, vamos dar uma olhada em elasticidade linear. Eu preciso de água. Vamos então dar uma interrompida aqui de 2 minutos. Puxa, eu estava com a câmera ligada todo esse tempo. Vamos dar uma interrompida aqui de 2 minutos para eu abastecer minha xícara aqui e continuamos. Pode ser? Então, esse aqui é o problema que nós vamos ver agora. Elasticidade linear. Alguns podem estar achando redundante, mas a elasticidade pode ser não linear. Ela tem tudo a ver com hiperelasticidade. As coisas não seguem mais regra de 3, mas continuam sendo elásticas. O problema de elasticidade linear constitui talvez a maioria dos problemas de engenharia estrutural hoje no mundo. Mas não é absolutamente necessário que a gente fique limitado à elasticidade, por isso que é importante conhecer as outras áreas. Mas a gente precisa conhecer isso aqui para ver quais são as caras dessas equações. Isso aqui é uma foto do quadro do Umberto Battioni, que eu tirei lá no Museu Novecento, e ele chamou isso aqui de elasticidade. Eu não sei o que tem a ver com elasticidade, mas para todos os efeitos está aí. Vocês estão vendo que a elasticidade está nas artes também. Eu não tenho uma explicação para isso aqui, eu provavelmente estava bêbado, mas... E aqui estão, então, as 4 que nós vamos estudar. Vamos começar com elasticidade, que é, como eu disse, um dos modelos fenomenológicos de comportamento de sólidos. Guardem a palavra modelo, pessoal. Isso aqui é uma caixa preta que alguém criou, alguém criaram, né? Uma série de equações onde você entra com dados e sai uma resposta. Esse modelo é bom porque a gente sabe que ele representa muito bem o que acontece na realidade. Você pode medir a realidade e comparar com os seus resultados teóricos, mostrando que esse modelo funciona. A elasticidade já tem aí quase 200 anos, na forma como a gente conhece, e ela está mais do que provada. Então, a aula passada, talvez vocês se lembrem, eu falei sobre as equações que nós tínhamos. Nós tínhamos as equações de equilíbrio. Então, aqui elas. Está aqui um índice mútuo, são 3 equações representando o equilíbrio nas 3 direções. E nós tínhamos as relações cinemáticas, ou relações de formação e deslocamento, que aqui está na sua forma linear. Né? Então, isso aqui podia ser o nosso tensor de formação infinitesimal. E é bom que seja, porque nós estamos falando de elasticidade linear. Então, não tem grandes deslocamentos aqui. Então, esse tensor-tensão, embora o símbolo seja o tensor-tensão de Cauchy, todos eles se redundam para a mesma medida. Né? O que a gente viu até agora, terminando agora há pouco, foi uma relação constitutiva. Eu tinha antes 3 equações de equilíbrio, então 6 relações de formação e deslocamento, o que nos davam 9 equações. Mas a gente tinha 3 deslocamentos, 6 deformações e 6 tensões, totalizando 15 variáveis. Agora nós ganhamos 6 relações constitutivas novas, 6 equações novas. Então, aquelas 9 equações agora são 15. Então, finalmente, nós fechamos o nosso problema com 15 equações a 15 variáveis. Claro que, quando se resolve o problema, a gente enxerga uma delas, já vamos ver isso, mas as outras estão presentes direta ou indiretamente. E você tem que resolver essa equação aqui de equilíbrio, sujeita a essa relação cinemática e com esse material. E as condições de contorno? Bom, vocês sabem que a gente pode aplicar condições de contorno de deslocamento, que são chamadas condições de contorno de Dirichlet, ou condições de contorno de força, que nós chamamos de condições de contorno de Neumann. Mas podem existir pontos do contorno onde eu conheço um dos deslocamentos e uma das forças, ao invés de só conhecer força e só conhecer os deslocamentos. Nós precisamos dessas condições de contorno muito bem definidas para que eu tenha uma solução e que ela seja única. Ela pode não ser única ou ela pode nem existir, dependendo das condições de contorno. Isso se chama um problema mal posto.
E é uma questão matemática. A equação diferencial não está inválida. Você só não deu elemento suficiente para poder resolvê-la. Eu falei dessa estrutura na aula retrasada, né? Todo o contorno tem ou todos os deslocamentos conhecidos, e aí as forças são desconhecidas. Ou você conhece todas as forças e os deslocamentos são conhecidos, ou uma combinação deles, que é a condição de contorno mista. Então, se eu pegar um ponto aqui, eu sei que isso aqui é uma parcela ST do contorno, porque eu conheço os carregamentos aí, eles são nulos. Mas todos os meus deslocamentos são desconhecidos. Já num ponto aqui sobre essa parte, SU, eu conheço todos os deslocamentos, então todas as forças são incógnitas, são justamente as reações. Mas podem existir problemas em que você conhece um dos U's e um dos T's. E essas são as condições de contorno mistas. Então, elas são indispensáveis para resolver essas equações. O material entra na forma de lei de Hooke. Já que estamos falando de elasticidade linear, essas aqui são as formas que nós vamos adotar. Ou tensão em função de deformação ou vice-versa. Vocês já conhecem bem. Então, aqui está a minha lei de Hooke generalizada. Eu conheço esse material. Isso não é incógnita, tá, pessoal? Quer dizer, eu não resolvi nada. Mas essas propriedades do material, nesse exemplo aqui, E e Ni, ou aqui embaixo, G e lambda, são dados do meu problema. Assim como a temperatura, se houver. Elas não são incógnitas no nosso problema. Eu conheço o material com que eu vou trabalhar. Então, a relação constitutiva está completa, não está faltando nada. Então, o problema de elasticidade linear, ele é caracterizado por três coisas. E isso leva ao nome, leva a palavra linear no nome, né? Primeiro, a cinemática do problema é linear. Isso significa que se eu pegar qualquer ponto e for medir um deslocamento numa direção, em função da força, isso vai dar um gráfico linear. Se eu pegar um outro ponto, vai dar um outro gráfico diferente, mas vai continuar sendo uma reta. Se eu pegar um terceiro ponto diferente, pode dar igual, pode dar diferente, mas vai ser sempre reto. Todas as relações força e deslocamento são equações de reta. Se eu duplico a força, eu duplico o deslocamento onde eu estou medindo. E nós estamos trabalhando com problemas de pequenos deslocamentos. O que significa que o desenho da minha configuração deformada, ele se confunde com a configuração indeformada. Nós vamos trabalhar aqui com deformações infinitesimais. Então, não importa mais falar em primeiro ou segundo Piola-Kirsch, Foucault, é tudo tensão sigma. Assim como é tudo deformação epsilon, infinitesimal. E, por último, a relação constitutiva é linear. Veja que é diferente da primeira bolinha. Aqui, o que é uma reta é a relação de tensão e deformação. Eu pego qualquer tensão e qualquer deformação e faço um gráfico, vai dar uma equação de reta. Aqui em cima era um gráfico força-deslocamento. Claro? Mais tarde nós vamos trabalhar com hiperelasticidade e essa relação constitutiva não vai mais ser uma reta. Então, elasticidade linear é definida por essas três bolinhas. Memorizem isso. Como fica o meu problema de elasticidade? Qual é o problema matemático que eu estou resolvendo? Você pode tentar resolver isso analiticamente, você pode dar para o matemático, você pode até medir, você pode usar o teu software de elementos finitos favorito, mas você vai ter que saber o que você está resolvendo. Então, se eu pegar um problema de elasticidade, aqui eu vou pegar tridimensional, se der tempo hoje nós vamos entrar no 2D, a gente está resolvendo um problema de valores no contorno. Porque o meu problema ele é definido por um ou mais volumes que tem um contorno e eu conheço as condições de contorno, conheço deslocamentos ou forças sobre esses contornos. Por isso que a gente chama isso de problema de valores no contorno. Eu não consigo ou não adianta eu conhecer o problema dentro do meu volume. A menos que eu corte a peça num corte imaginário e divida em dois volumes e resolva os dois separadamente e depois dê um jeito de unir. Nós vamos ver isso também, provavelmente na hora que vem. Mas para todos os efeitos, você sempre tem um contorno, fictício ou não, e é sobre ele que eu conheço as forças ou os deslocamentos. Então, matematicamente, o que você está resolvendo quando resolve um problema de elasticidade? Eu ponho a seguinte pergunta. Encontre o campo tensorial sigma, isso aqui é um tensor, vocês sabem que tem 6 componentes. Um campo tensorial sigma
governado por esta equação de equilíbrio no meu volume V de material. Essa é a equação diferencial do meu problema, que vocês viram que é uma equação diferencial linear, de primeira ordem, a coeficientes constantes e não homogênea. Isso aqui é um problema escrito em termos de tensão. Nós não estamos escrevendo o problema em termos de deslocamento, nem deformação, nem nenhuma outra variável. Estamos escrevendo em termos de tensão. Vocês se acostumaram a escrever esse problema em termos de força, lá nas disciplinas de cálculo vetorial. Nós agora eliminamos a força, estamos com variáveis internas do problema. Qualquer que seja o ponto da minha peça, eu tenho que pegar essas equações que definem todos os sigmas e J, jogar aqui com as forças de corpo e tem que dar zero. Senão, o teu corpo não está em equilíbrio. Então, essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver, mas ela tem que obedecer uma relação cinemática e uma relação construtiva. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: por que eu preciso ter uma relação cinemática? Por que eu preciso ter uma relação construtiva? Alguém teria algum palpite? E se for tentar, abra o microfone, porque eu não estou vendo a tela de chat aqui. Vocês não estão vendo, mas esse é um problema escrito em termos de tensão. Mas eu falei agora há pouco que o que eu conheço de condições de contorno é deslocamento e força. Se eu tiver a condição de contorno de deslocamento, como é que ela vai entrar nessa equação diferencial aqui? Eu tenho que botar as condições de contorno aqui para achar as deformações, jogar as deformações aqui para achar as tensões, e aí, então, associá-las à equação diferencial. Então, as relações cinemáticas permitem que a gente coloque o deslocamento na jogada. Então, em teoria, eu poderia escrever essas equações aqui em termos de deslocamento ou deformação também. Nós vamos ver isso mais tarde. Veja que se eu pegar esse epsilon, jogar aqui e aqui, eu vou ficar com tensão em função de deformação. Joga essa tensão aqui, me dá uma equação de equilíbrio em termos de deformação. Agora, se eu jogo essas expressões na equação de equilíbrio de deformação, eu tenho uma equação de diferencial em deslocamento. Mas aqui eu já tenho uma derivada. Deslocamento tem mais uma derivada. Se eu escrever esse problema de deslocamento, a derivada vai ser segunda. E essa derivada vai atuar sobre essa também. Mas então vocês têm que ver que a importância de conhecer as relações cinemáticas e as relações construtivas é para aplicar a condição de contorno e temos um material definido. Para tensão, não vai fazer diferença. Se eu quisesse resolver o problema só do ponto de vista de tensão, eu não precisaria dessas duas. Mas isso é raro. E pode não ser único a solução. Agora eu posso dizer o seguinte: eu tenho como resolver esse problema só para tensão. Mas aí não vai importar se minha peça é de isopor ou de aço. Mas se eu quiser saber os deslocamentos dela, aí eu vou precisar dessas duas, e aí vai importar qual é o material. O deslocamento de uma peça de isopor, evidentemente, vai ser muito maior que a da peça de aço. E isso entra onde? Na relação construtiva. Entra a propriedade do material aqui. E o deslocamento está onde? Está na deformação. Então, essas duas andam sempre de mão dadas. Você aumenta o potencial do que você pode resolver com essa equação diferencial. Então, o problema de elasticidade é resolver um campo de tensões que obedeça a essa equação diferencial, submetida a essa relação cinemática e essa relação construtiva, submetido a esse campo de deslocamentos em um pedaço do contorno que eu estou chamando de SU e essas forças de superfície em um pedaço do contorno que eu estou chamando de ST. Mas onde é que está força de superfície nessas equações aqui? Alguém pode me dizer? Ninguém? Vocês se lembram há 2 aulas atrás da lei de Cauchy? Que a tensão estava relacionada com a força de superfície através do vetor normal exterior? As forças de superfície eram o tensor tensão vezes o vetor normal. Então, eu posso transformar força de superfície em tensão na hora de aplicar as condições de contorno. Então, tecnicamente,
essa equação aqui não tem nem força, nem deslocamento. E é por isso que nós falamos dessas duas coisas, para poder aplicar essas condições de contorno de algum jeito. Isso, pessoal, é muito importante. Se vocês entenderem que isso é um problema de elasticidade, que é isso que o software favorito de vocês está resolvendo, já estamos bem encaminhados. Muito bem. Nós também vimos lá algumas aulas atrás que existiam as tais equações de compatibilidade, porque nós tínhamos 6 deformações no caso tridimensional e 3 deslocamentos apenas. Então, faltavam equações que amarrassem as deformações para que aquele campo de deformação fosse compatível, fosse fisicamente viável. E nós podemos tentar escrever aquelas relações de compatibilidade, que eram originalmente termos de deformação, em termos de tensão. Isso aqui é a equação de compatibilidade, escrita em forma tensorial. Se no lugar de deformação eu colocar aqui a lei de Hooke, nós vamos ter essas equações de compatibilidade em termos de deformação. Eu acho até que está na lista de exercícios. E aqui tem um artigo que pode ajudar vocês, ele dá uma dica de como desenvolver isso. Aqui vocês estão vendo as equações de compatibilidade. Se eu não tiver força de corpo, ela fica com essa versão mais curta. Mas vejam que as tensões estão derivadas 2 vezes. Derivadas segundas da tensão se relacionam e tem que dar 0 para que isso seja um campo fisicamente possível de deformação / tensão. Aqui estão elas 6 abertas. Vocês estão vendo aqui que tem um laplaciano das tensões. E aqui tem derivadas segundas, deixando bem claro que isso aqui são derivadas segundas. Chato, mas isso aqui é uma coisa que a gente verifica. A menos que seja um elasticiólogo, né, que trabalhe com teoria de elasticidade, você raramente usa isso. Nas deduções, etc., podem surgir uso para essas equações. Mas isso é uma coisa que você verifica. Ter o campo de tensões, para ser viável, tem que obedecer a isso aqui. Normalmente, quando nós resolvemos essas equações diferenciais submetidas a um conjunto de condições de contorno suficiente, isso aqui é automaticamente satisfeito. Mas isso já é papo para muita cerveja. Se eu agora voltar e resolver escrever essas equações, não em termos de tensão como estão aqui, mas fazer essa substituição das deformações aqui, das tensões aqui, e escrever em termos de tensão, de deslocamento, nós vamos ter uma outra categoria de equações que são chamadas equações de Navier. Então, veja o seguinte, ó, deformação, usar uma derivada dos deslocamentos. Eu jogo isso aqui e aqui. E aí eu vou ter uma expressão das tensões em função dessas derivadas dos deslocamentos. Aí eu pego essas tensões e jogo aqui na equação de equilíbrio que nós acabamos de ver. Aqui tem notação tensorial, o que vai dar. Quando eu faço essa substituição, essas aqui são as equações de equilíbrio de um problema isotrópico linear sem o problema de variação de temperatura. Atenção, essa equação aqui em cima é exatamente a mesma que esta daqui de tensão, que é a mesma ou análoga que aquele somatório de forças e momentos igual a 0 lá do cálculo vetorial. Então, isso aqui, gente, é uma equação de equilíbrio, mas ao invés de tensão, eu estou escrevendo agora em termos de deslocamento. É uma outra forma, só troquei a variável. O que quer que seja o teu campo de deslocamentos nas 3 direções tem que ser substituído aqui, tem que fechar. Aqui temos aceleração. Então, esse é o caso dinâmico. Se igualar a 0 aqui, nós temos as equações que nós chamamos de equação de Navier do problema. Então, se perguntarem para vocês o que é equação de Navier, vocês vão dizer, são as equações de equilíbrio, de elasticidade, escritas em termos de deslocamento. Aqui está ela, ó. Tensor constitutivo entre o material. Vejam que, nas equações de equilíbrio em termos de tensão, não aparecia a propriedade do material. Isso é análogo à força sobre área. Eu conheço a força, eu conheço a geometria, eu tenho a tensão. Não precisa entrar material. Mas quando eu vou calcular deslocamento, é o exemplo do isopor e do aço. Aí eu preciso saber a propriedade do material, porque os deslocamentos vão depender do material que eu estou usando. Tensão não depende. Aqui tem alfa, delta t e tem aceleração, isso é uma versão completa. Mas isso aqui é equação de Navier
de elasticidade. Então, se eu for reescrever, eu usei o mesmo slide de 4 slides atrás. Então, eu tinha aqui, ó, problema de elasticidade tridimensional, problema de valores do contorno de elasticidade tridimensional, versão de tensão. É esse slide. Se eu vier para cá, ó, problema de valores de contorno de elasticidade tridimensional, versão de deslocamento. Agora eu mudo a pergunta. Encontre o campo vetorial U, campo de deslocamentos, tal que essa equação diferencial de segunda ordem, tem derivadas segundas, a coeficientes constantes, não homogênea, seja igual a zero no meu domínio. Eu botei igual a zero porque é estático. Tá? Sujeita a essas condições de contorno, veja que essa aqui eu posso agora impor diretamente, porque está escrito o problema em termos de deslocamento. Mas se eu quiser impor força, eu tenho que voltar e me lembrar mais uma vez que temos as relações cinemáticas e constitutivas, além da lei de Cauchy. Então, se eu tiver que impor força nessa versão, eu tenho que fazer uma ginástica. Assim como eu tinha que fazer uma ginástica, se eu tinha que viesse impor deslocamento na versão de tensão. São duas formas, pessoal, de escrever o mesmo problema. Uma em função de tensão, outra de deslocamento. E eu podia escrever também em termos de deformação, mas não ia acrescentar nada. Agora, atentem por nome dessa versão. Equação de Navier. Em elasticidade, nós temos aqui, ó. Nós temos um corpo sujeito a um conjunto de condições de contorno e de deslocamento. Isso vai determinar o campo de deslocamentos que, derivado, nos dá as deformações. Está aqui, ó. Essas forças de corpo estão relacionadas com as tensões através de uma equação de equilíbrio. Aqui estão as tensões. E eu posso aplicar condições de contorno de força através da lei de Cauchy. Está aqui ela. Isso aqui é condição de contorno, isso é condição de contorno, os tracejados. E a relação entre tensão e deformação, vocês conhecem, é a lei de Hooke. Então, isso não muda. Onde é que nós estamos? Isso aqui é a equação que nós estamos resolvendo. Esse quadradinho é a equação que está sendo resolvida. Se eu pegar a nossa equação aqui, essa daqui, é um problema de valores do contorno de elasticidade tridimensional, versão de deslocamento. Aqui nós usamos uma relação constitutiva, onde a tensão, atenção disso, a tensão dependia da deformação. Está aqui, ó, C. C é a relação entre sigma e epsilon. Quando vocês vão trabalhar com fluidos, esse modelo não funciona, porque em fluidos a gente precisa ter a tensão dependente da taxa de deformação, porque o fluido tem muito mais fluxo de material. E é lógico que a gente pode ter problemas de compressibilidade do fluido, coisa que no material é menos severo. Então, se eu escrevo as mesmas equações de equilíbrio de Navier que nós tínhamos, mas considerando uma relação constitutiva onde a tensão é proporcional à taxa de deformação, a tensão não é proporcional à deformação, é proporcional à taxa de deformação, e adoto ainda alguma restrição de compressibilidade, está vendo aqui pressão, vocês têm uma equação que é parecidíssima com a equação de Navier, com a equação de elasticidade, só que nós temos que botar aqui um hífen Stokes para deixar claro que isso aqui é válido para fluidos, tanto que a gente costuma obedecer também a relação de continuidade, para não haver criação ou sumiço de material. Então, eu tenho duas famílias aqui. Nos sólidos, a equação de equilíbrio em termos de deslocamento é a equação de Navier. Nos fluidos, a equação de equilíbrio em termos de deslocamento é a equação de Navier e Stokes. Então, fica aquela briguinha entre professores de mecânica dos fluidos e mecânica dos sólidos. Né? O professor de sólidos diz que mecânica dos fluidos é um caso particular de sólidos, você só diminui, você só aumenta a densidade, e o pessoal de fluidos diz o contrário. Não, se eu aumentar a densidade do meu fluido, eu caio em sólido. É bobagem, gente. Isso é tudo farinha do mesmo saco. Eu estou mostrando aqui que as equações são muito parecidas. O que muda é a relação constitutiva e o tipo dela, né? Vão entrar outras propriedades. A gente usa a moda de elasticidade e Poisson. Aqui se usa como é que se chama lá? O coeficiente de... Ai, meu Deus. Me deu um branco agora. De viscosidade do material. Então, que é o Mi. Né? Então, a gente não tem que fazer muito essa distinção. É claro que o sólido, a gente usou um tipo de relação constitutiva porque tem menos fluxo de material. No fluido tem mais fluxo, então é melhor escrever em termos de taxa.
Se você for trabalhar com problema de sólido com alta temperatura ou plasticidade, vai aparecer a taxa também. Então, essas coisas são tudo, como eu disse, farinha do mesmo saco. Resista um pouco a essa tentação de ficar deixando a mecânica do meio contínuo dividida em tanques que não se comunicam, né? Não é bem assim, não existe a compartimentalização. Então, as equações de elasticidade são equações lineares. Nós acabamos de ver isso. Fecha esse parênteses aqui de Navier-Stokes, que era fluidos. Nós temos duas consequências pelo fato da nossa equação ser linear. As tensões, deformações e deslocamentos de um sólido são proporcionais às cargas que estão aplicadas. Então, a regra de 3 vale. Aquilo que eu falei no começo da aula. Se eu vou fazer uma análise de uma peça, eu já fiz uma análise de uma peça com uma carga, e quero saber o resultado quando eu multiplico essa carga por 1,3, aumento ela em 30%, você não precisa analisar de novo. É só multiplicar todos os resultados por 1,3. Deslocamento, tensão, deformação, tudo. Porque é linear. Vale a regra de 3. E isso nos habilita a usar, agora falando matematicamente, a usar essa linearidade. A linearidade é definida da seguinte maneira. O resultado de uma função calculada em A mais B é o resultado dessa função calculada em A mais o resultado dessa função calculada em B. Então, eu posso dizer que se eu tiver 2 ou mais carregamentos, desse exemplo 2, de uma viga, digamos, um momento e uma carga distribuída. A resposta dela, seja tensão, deslocamento, o que quer que seja, pode ser calculado desde que eu tenha a resposta para o primeiro carregamento e a resposta para o segundo carregamento. Eu somo as duas e me dá a resposta quando os dois carregamentos estiverem atuando simultaneamente. Isso é linearidade. Se esse diferente aqui não valer, vocês não têm um problema linear. Ok? Nesse ponto, vocês estão assim. Temos equação diferencial, temos condição de contorno. Eu posso escrever minha equação em termos de deslocamento ou em termos de tensão. Então, é importante falar um pouquinho sobre a unicidade e sobre a existência dessas soluções. Nós vamos falar basicamente 3 coisas aqui. Primeiro, se eu tenho apenas condições de contorno de deslocamento, as equações da elasticidade vão ter uma solução sempre e essa solução é única. Então, deixa eu voltar aqui naquela figurinha que eu ponho aqui de vez em quando. Essa figurinha aqui. Então, se todo o meu contorno tudo SU, não tem ST, eu conheço os deslocamentos de todo o contorno da minha estrutura, inclusive aqui no furo, eu medi, eu estimei, eu não sei, eu tenho os deslocamentos conhecidos de toda a estrutura. Eu só quero saber as tensões, então eu vou mapear, eu vou desenhar ele deformado, eu tenho o desenho dele deformado. E vocês impõem esse deslocamento, vai ter sempre uma solução para o problema. E ela vai ser única. Mas existem aqueles problemas em que eu tenho uma mistura de condições de contorno de força e de deslocamento. Se o problema for estático, a solução vai existir, mas ela só vai ser única se vocês restringirem a peça de ter deslocamento de corpo rígido. Porque vejam o seguinte, se eu tenho uma série de forças atuando numa estrutura, ela pode estar se deslocando e ainda está em equilíbrio. Está em equilíbrio dinâmico, desde que não esteja acelerando. Se o problema for dinâmico, a solução existe e é única, mas você tem que dar as condições iniciais do problema, ou seja, você tem que dar a velocidade e o deslocamento num tempo de referência, normalmente o tempo 0. Então, se o problema é dinâmico, você tem condições de contorno e condições iniciais. A condição inicial afeta a parte dinâmica só. Mas se vocês, então, têm um problema misto, a solução estática existe, mas ela só é única se não tiver movimento de corpo rígido. Agora, como eu estava falando, se eu tenho apenas as forças conhecidas, a gente só tem solução se essas forças estiverem em equilíbrio. Porque, veja, eu tenho uma peça no espaço e ela não está presa. Eu não desenho engaste, eu não desenho apoio. Você só desenha as reações. Quando eu faço o somatório das forças e momentos, tem que dar tudo 0. Senão, não tem solução.
Eu posso colocar uma força em X, da esquerda para a direita, de 100 newtons, e colocar outra força da direita para a esquerda de 100 newtons. Então, eu tenho uma de 100 e uma de menos 100. Está em equilíbrio. Agora, se você colocar uma força de 100 de um lado da peça e de menos 120 do outro, na mesma orientação, isso não vai ter solução, não vai existir uma solução estática para esse problema, porque as forças não estão em equilíbrio. Ok, mesmo que você esteja interessado em resolver, você vai obter deformação e tensão nesse problema, mas você não vai obter deslocamento. Por quê? Porque tua peça está acelerando, tem força sobrando numa direção, não está dando zero, então não tem como dizer quanto vale o deslocamento. Lembre-se, se a peça está se movendo, ela tem deslocamento, não é só quando ela está presa, não. A taxa desse deslocamento no tempo dá a velocidade, inclusive. E a mesma coisa vale para o problema dinâmico. Então, esses três pontos aqui resumem muito bem a existência e unicidade, quando existe e quando é a única solução de um problema de elasticidade. Estudem isso. Isso acontece na prática também. Já cansei de ver usuário de programa, faz um desenho no CAD super detalhado, põe as forças e tem condição de contorno faltando. Quando de vocês já não teve esse problema da peça não ter condição de contorno suficiente? Hoje o software até consegue diagnosticar e dizer, olha, tem que dar uma apoiada aqui que a peça está girando. Ou então, não está faltando condição de contorno ali. No meu tempo, dava tela azul. Pau. Você tenta resolver um sistema e dava crash. Então, o que está acontecendo é isso. Muito bem. Agora nós vamos falar de elasticidade bidimensional rapidamente, porque eu vou terminar a aula hoje uns 10 ou 15 minutos antes, tá? Bom, o problema de elasticidade, alguns de vocês talvez já conheçam, mas o próprio nome já diz, ele é bidimensional. Só que aqui costuma sempre ter uma confusão. Em nenhum problema físico na natureza, você consegue transformar algo tridimensional puramente em bi ou unidimensional. Isso é balela. Mas as equações podem ficar bi ou unidimensional. E isso é o que a gente deveria dizer. Então, elasticidade bidimensional, tecnicamente, não existe. O que existe é um problema que a gente pode resolver como uma equação diferencial bidimensional e depois tentar resolver o resto. Então, se vocês têm alguns problemas, eu já vou detalhá-los, né? E que podem ser caracterizados só por duas dimensões, porque você fez alguma hipótese sobre a terceira, eu só tenho x1 e x2. Nós temos aqui tensão normal, sigma 1, 2, 2, a cisalhante, o cubinho, esse aqui. Eu só posso ter deslocamento, ou melhor, só me interessa nesse momento deslocamento em x e y. O 1 e o 2, eu vou chamar de u e v aqui, por simplicidade. Só tenho dois, não tem deslocamento em z. Z não está na jogada. Eu representei nesse modelo o meu problema tridimensional como sendo só o que acontece nesse plano xy. E aí, evidentemente, eu só posso aplicar forças em x e y, tanto de corpo quanto de superfície. Está aqui meu tensor de deformação, está aqui meu tensor de tensão. Aqui, notação de Voigt, eu deixei as duas tensões normais e as duas deformações normais. A tensão cisalhante, eu estou chamando de tal aqui, né? Aqui está a deformação cisalhante. E eu propositalmente deixei uma quarta deformação normal aqui, sobre a qual nós vamos conversar a seguir, que muita gente omite. Vejam aqui, se eu olhar só para as equações que estão aqui do lado esquerdo, todo mundo aqui só tem x e y. Onde foi parar a dimensão z? Bom, isso nós vamos ver a seguir. Se eu jogar fora a direção z nas equações de equilíbrio, bom, não tem equação de equilíbrio na direção transversal. Eu garanto que ali não tem problema. E tudo que tem índice 3 eu jogo fora. Então, nossas equações de equilíbrio ficam relimitadas a isso aqui. Em notação inicial fica a mesma coisa. Eu tenho 3 deformações. Aqui a deformação é y1, 1, a 2, 2, e aqui está a cisalhante. Jogando numa lei de Hooke, a mais complicada que seja no bidimensional, só precisa de 3 constantes. Então, está aqui, ó. Opa, 4 constantes. Está aqui, ó. C11, C22, C12 e C66. É, no máximo, ortotrópico. E aqui estão as condições de contorno. Eu posso dizer quando vale U e V em cada direção, né? Perdão, U e V, ou deslocamento em cada direção, e a força de superfície em cada direção. Não entra nada com índice 3. Mas vocês têm que entender o seguinte,
a gente reduz um problema a bidimensional em certas situações. As duas mais famosas são quando nós temos uma estrutura que é muito fina e eu tenho cargas apenas aplicadas no plano dela, no plano XY. Na direção da espessura, eu não tenho nada aplicado. Ou eu tenho uma estrutura onde a dimensão transversal, a dimensão Z, é muito maior que as outras duas. Então, eu posso considerá-la infinito. Nesses dois casos, eu posso tentar resolver o problema me preocupando apenas com o desenho bidimensional e com as forças no plano. Claro que aqui as forças estão aplicadas no plano e aqui as forças vão até infinito, mas eu represento ela como uma seta porque eu sei que ela vai lá para o fundo até infinito. Então, as duas têm uma representação bidimensional. E esse cubinho aqui vai ter essas duas tensõezinhas aqui e essa tensão cisalhante. Eu posso ainda pensar no caso axissimétrico, onde tudo que acontece com uma fatia do meu sólido, qualquer fatia que eu pegar aqui, embora não seja um plano, mas qualquer fatia aqui, vai se repetir. Não existem fatias que se comportam de maneira diferente. Então, meu modelo passa a ser o desenho dessa fatia aqui em preto só. Que é o plano R, Z. O que acontece em θ não interessa. E outras. Estado de tensão generalizado, estado de deformações antiplano, são todas maneiras de tentar baixar a bola dessas equações tridimensionais e transformá-las em equações bidimensionais. Veja que o problema continua sendo, em essência, tridimensional. Então, vamos pensar, esquecer por enquanto a dimensão 3D. Daqui a pouco nós vamos buscar a terceira dimensão de volta. Eu tenho aqui as duas tensões normais e cisalhantes, aqui as duas deformações normal e a cisalhante, a minha relação constitutiva. E o que vai mudar nessa relação constitutiva é justamente a redução, eliminando a terceira dimensão. Então, eu posso pegar um problema tridimensional e passar para 1D, que é o caso de barras e vigas. Nós estamos aqui mostrando o caso 2D. Nós vamos ver que eles são, os mais comuns são o estado plano de tensões e o estado plano de deformações. Mas eu posso também transformar um problema 3D em membranas, ou num problema axissimétrico, que eu acabei de ilustrar aqui, né? Ou num problema de placas ou cascas. No caso de cascas, é um problema 2D, mas a tua superfície é curva, o teu sistema de coordenadas é curvo. E poderíamos continuar. Mas todos eles permanecem com alguma tridimensionalidade, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos ver o primeiro aqui, o estado plano de tensões. É esse estado aqui em cima. Eu tenho uma estrutura que é muito fina, então eu não preciso considerar, eu quero eliminar a terceira dimensão. Como ela é muito fina, a gente pode dizer o seguinte, eu não tenho cargas aplicadas na direção Z, mas quando esse material se deformar, ele vai ter uma alteração nessa espessura aqui. E por menor que seja essa espessura, se comparada com a espessura original, vai ser um número significativo. Ou seja, qual é a deformação nessa direção Z? Seria o delta na espessura dividido pela espessura original. Como ela é muito fina, por menor que seja esse delta, ele vai ser sempre significativo. Em outras palavras, eu posso até considerar 3 tensões, mas eu tenho que me lembrar que tem uma terceira deformação aqui. Perdão, uma quarta deformação. Esse estado é plano de tensões. Realmente, todas as tensões com índice 3, qualquer um dos índices 3 é zero. Mas veja que as deformações não é puramente bidimensional. Elas têm as duas normais, têm a cisalhante e tem uma deformação na direção Z. Só que vejam que as equações constitutivas desse caso estão aqui as 3 tensões, as 3 deformações, não botei a quarta. Depois que eu resolvo o problema, eu já calculei todas as deformações, vocês podem vir aqui e calcular qual foi a variação de espessura desse problema de posse das duas deformações normais. Tendo essas duas aqui, eu jogo aqui, ó, com o coeficiente de Poisson, eu calculo a deformação transversal. Então, o problema não é completamente bidimensional. Ele é um estado bidimensional de tensões, como o nome diz, EPT, estado plano de tensões. Mas as deformações, ele continua tridimensional.
Talvez esteja pensando, eu não posso obrigar o YZZ a ser zero? Não. Se você fizer isso, você vai ter uma incompatibilidade nas equações e o teu problema não vai ter solução. Quer dizer, vai ter solução, mas você vai pagar um preço aí com condições de contorno. Isso acontece lá na teoria de placas. É um crime você impor um estado plano de tensões com um estado plano de deformações. O estado aqui é plano de tensões quando a peça é fina, mas tem deformação na direção Z. As equações de equilíbrio são as mesmas. Está aqui as duas deformações, está aqui a lei de Hooke, está aqui o meu tensor constitutivo usando notação de Voigt, e está aqui a quarta deformação que a gente calcula como um pós-processamento. Ele não entra na análise, ele não atrapalha a solução dessas equações, porque não tem YZZ aqui. Depois que eu resolvo o problema, eu venho e completo a quarta dimensão, entenderam? Então o problema realmente é matematicamente bidimensional, mas fisicamente a gente volta e recupera as coisas da terceira dimensão depois. Eu posso fazer isso em coordenadas polares também. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que elas ficam. Mas no outro tipo de problema de estado plano, é quando a estrutura é muito larga na direção Z, a gente pode dizer que ela vai a infinito, de tão larga que ela é. E então eu trato cada fatia aqui como se fosse o mesmo comportamento. Nesses problemas, o desenho da estrutura deformada, em qualquer corte aqui, no plano XY, vai ter 3 deformações. E realmente 3 deformações, porque por mais que tenha deslocamento na direção Z, essa dimensão é tão grande que o delta de espessura sobre a espessura original é desprezável. Então eu jogo fora o YZZ aqui, o Y33. Mas isso matematicamente quer dizer que essa dimensão aqui, essa espessura, é mantida. Num processo de deformação, para essa espessura ser mantida, eu tenho que aplicar alguma força para ela não diminuir ou aumentar. Essa força é justamente a que gera uma tensão na direção Z. Em outras palavras, quando o corpo tem uma profundidade muito grande, a gente tem um estado bidimensional de deformações, mas as tensões permanecem sendo tridimensionais. Aqui estão as 3 tensões, perdão, as 4 tensões e as 3 deformações. Eu não sei por que escrevi assim, não precisava, podia ter eliminado a terceira linha. Mas depois que eu resolvi o problema, eu venho aqui com sigma 1 e sigma 2 e calculo a tensão sigma 3,6 que estava faltando. Ela não atrapalha de novo na solução do problema. As equações de equilíbrio são as mesmas do estado plano de deformações e de tensões. As relações cinemáticas, essas 3 são as mesmas. As tensões, as de Hooke são as mesmas também. O tensor constitutivo muda. Essa aqui não é a mesma. Falei besteira. Então, se eu voltar para essa do plano de tensões, a relação entre tensão e deformação está dada aqui. Para essa do plano de deformações é outro conjunto de equações. Depois que eu resolvi, eu calculo essa quarta tensão aqui. Mas vejam que a relação constitutiva muda quando eu faço simplificações para o estado plano de tensões ou outro tipo de simplificação para o estado plano de deformação. E também existe sua versão em coordenadas polares, que está escrita aí para vocês. Então, uma brincadeira que existe é a seguinte: se eu fosse usar a notação de Voigt, escrever lá, vetor de tensão é igual a matriz constitutiva vezes vetor de deformação, tanto para o estado plano de tensões quanto para o estado plano de deformações. Veja que eles são diferentes. Uma coisa que o pessoal faz para simplificar, em termos de programa de computador, por exemplo, você põe um flag lá, 0, eu vou analisar como estado plano de tensões. Aí você pede o E e o NI e calcula essa matriz. Se o cara botar 1 na entrada de dados, você sabe que é estado plano de deformações. Você pode pegar o E e o NI que ele escreveu e calcular um novo E dessa maneira e um novo NI dessa maneira, e essa matriz aqui automaticamente se transforma nessa. Então, é uma forma da gente passar o programinha que resolve estado plano de tensões e deformações sem mexer mais do que 2 linhas do programa. Então, você pode converter de um estado para o outro só com essa conversão aqui. Existem ainda 2 outros estados que nós não vamos estudar, mas vocês precisam saber que existe. Um é o que se chama de estado plano de tensões generalizado. Os estados planos de tensão e deformação que nós vimos podem gerar algumas inconsistências. Essas inconsistências aparecem nessa direção Z aqui, da espessura. Tá? Uma maneira de resolver esse problema
é vocês trabalharem com a média através da espessura. Essas inconsistências que eu menciono são, por exemplo, deslocamentos que dependem da posição em Z. E aí o problema deixa de ser bidimensional, né? Então, se inventa uma variável φ barra, que é a média ao longo da espessura da variável que está mudando ao longo da espessura. Ou seja, eu posso dizer que ela é constante, mas na verdade eu tenho uma média. Veja que eu tiro a integral na espessura e divido pela espessura. E o pessoal de elasticidade resolve isso. Nós estamos fazendo o quê? O que eles chamam de averaging, né? Nós estamos tirando uma média das quantidades físicas através da espessura. E você trabalha com essas médias ao longo da espessura. Existe ainda o problema do antiplano, onde tudo é bidimensional, menos o deslocamento na direção Z. Então, o pessoal de geomecânica usa muito, porque você pode assumir que a superfície da Terra não se move no plano x e y, né, no plano aqui do nosso chão, mas na direção perpendicular, na direção da gravidade, há um deslocamento, W. E aí vocês têm um estado muito peculiar de deformações, que tem apenas deformações cisalhantes transversais. Seriam transversais à crosta terrestre, né? Mas não é só em geomecânica que se usa essa formulação, não. Se eu tiver problemas envolvendo trincas transversais a placas, cascas e membranas, a gente cai nesse caso. Mas nós também não vamos entrar a fundo neles, não. Mas saibam que existem outros estados bidimensionais. Aqui vocês estão vendo a axissimetria, e como eu falei para vocês, o problema de axissimetria, a gente assume que o que acontece nesse corte que está sombreado aqui é o mesmo que acontece num outro corte aqui, num outro corte aqui, em qualquer outro corte desses 360 graus, é exatamente a mesma coisa. Então eu desenho só isso aqui no plano RZ e trabalho com um problema em RZ. A variável θ aparece, mas ela é intrínseca na formulação. Nossa geometria é bidimensional, eu só posso aplicar carregamentos em RZ e assim por diante. Esse é um problema que aparecem 4 tensões e 4 deformações. Porque, por exemplo, quando o problema axissimétrico dilata, tem que aparecer deslocamento, tensão na direção θ aqui. E você está esticando as fibras de material na direção θ. É o problema do pneu que nós resolvemos há 3 aulas atrás. Se eu dilato o pneu, as fibras de direção θ vão esticar. Por isso que aparece tensão sigma θ e epsilon θ. Não tem como tirar isso. É diferente do estado plano de tensões, de deformações, onde eu tirava a deformação na direção Z. Aqui não tem como tirar. Ela é importante para o problema, porque ele é axissimétrico. Então, a terceira dimensão está presente tanto a tensão quanto a deformação. Só lembrem-se do seguinte, quando eu falo que o problema é axissimétrico, eu não estou querendo dizer que ele é só um problema de revolução. O problema de revolução atinge só a geometria. Você pega uma figura, como essa daqui, no CAD, e gira 360 graus, você tem essa estrutura aqui axissimétrica. Opa, não, você tem a estrutura de rotação. Uma estrutura de revolução, perdão. Para o problema ser axissimétrico, não só a geometria tem que ser axissimétrica, como o carregamento e as condições de contorno. Então, quando você desenha a geratriz desse problema e uma flechinha do lado, não é uma flechinha indicando um carregamento, são 360 graus carregados. Se eu tenho uma carga concentrada aqui num canto, isso não é mais um problema axissimétrico. Mesmo que ele esteja soldado em toda a borda e isso aqui seja um tubo, obviamente, de revolução. A geometria e as condições de controle são de revolução, mas o carregamento não é. Se eu fixar só em alguma sapata aqui, as condições de controle não são mais de revolução. Está presa só em alguns lugares, está entendendo? Então, o problema para ser considerado axissimétrico tem que ser axissimétrico em geometria, carregamento e condições de contorno. Não é só o desenho da peça. Muita gente desenha isso aqui, que é o corte dessa bucha, e fala, beleza, eu tenho um problema axissimétrico. Não, pô, se eu botar uma carga concentrada aqui, ele parou de ser axissimétrico. Então, se liguem nisso. Aqui nós temos como é que nós fazemos para transformar um problema em coordenadas cilíndricas em axissimétrico? Nós vamos, na verdade, assumir que não há variação de nada na direção θ, porque ele é axissimétrico, que acontece com essa fatia aqui
em cinza acontece com qualquer outra fatia que eu pegar, então a derivada em relação a θ tem que ser zero. Então, eu vou jogar fora todas as derivadas em relação a θ e nós vamos ficar com uma coisa muito mais simples, que é isso que está escrito aqui. Ó. 4 tensões, dependendo de 4 deformações. Vocês vão estudar isso aqui, inclusive, na lista de exercícios. Muito bem. Nós entraríamos agora em princípios variacionais e alguma coisa de energia, que é para finalizar essa parte de elasticidade, mas eu vou terminar a aula mais cedo hoje. E vocês aproveitam aí também para tomar um ar, porque eu também não quero correr muito na frente, porque a lista de exercícios 3 nem foi para o ar, e dessa próxima aula aí vai sair a 4ª lista de exercícios. Aliás, acho que 4ª, 5ª e 6ª são... Para bobagem. As áreas de elasticidade, viscoelasticidade, hiperelasticidade vão ser todas uma lista só. Agora não lembro, agora eu me esqueci. Mas, enfim, então eu vou dar uma segurada, mas vocês vão ter uma lista de relações construtivas mais longa daqui a pouco. Então,